Sim, ele tá de volta. O nosso querido robô Albert já tinha aparecido aqui em outro vídeo que eu fiz cobrindo o primeiro episódio dessa série do canal Lights Are Off. E recentemente foi lançado o segundo capítulo dessa série. Então bora ver isso. Bom, relembrando um pouco o que aconteceu no último episódio, depois de criar um robô com autoconsciência, nosso protagonista é atacado pela sua própria criação. E nesse segundo episódio, nós já começamos com o Albert fugindo da casa do criador e indo até a rua, onde ele encontra uma pessoa parada em um ponto de ônibus mexendo no seu celular. Nesse momento, a gente troca de visão e acompanha as coisas pelo olhar do cara que estava parado no ponto de ônibus, que vê o Albert observando ele, mas em um segundo ele some da vista dele. E o idiota, em vez de correr depois de ter visto essa coisa parada na frente dele, fica morgando no mesmo lugar. Sinceramente, esse daí mereceu ser morto pelo Albert. E vocês se lembram do cara que criou o Albert? Então, de algum jeito ele ainda conseguiu sobreviver depois do ataque que o Albert deu nele, e saiu em busca de capturá-lo antes que ele pudesse causar algum problema. Por sorte, ele conseguiu encontrá-lo perto de um entulho de lixo. E de volta na casa dele, de primeira ele fica impressionado com o fato do Albert ter conseguido ficar mais de 4 horas em pé, sendo que ele não possuía nenhum tipo de bateria. Provavelmente ele utilizou seu próprio sistema como alimento. Então, mesmo sabendo que ele só está vivo por sorte, o criador decide continuar com os experimentos, só que dessa vez com mais segurança. O primeiro passo dele é colocar uma bateria para dar mais energia para o Albert. O segundo passo é fazer um autoescaneamento de dados do Albert. E uma coisa interessante que a gente pode ver nessa varredura que ele faz no Albert é que em vários momentos nós podemos ver frases do Albert falando com ele, como por exemplo: "Como você se atreve a olhar dentro de mim? Socorro! Eu preciso acordar." Enfim, o Albert acorda dentro de uma sala com o criador dizendo que ele conseguiu terminar a limpeza. E ele achou bem curioso o fato de que haviam vários códigos dentro do Albert que não foram colocados por ele. Mas ele espera que isso não cause nenhum problema no futuro. Indo mais, ele pergunta pro Albert o que ele acha do seu novo lar. Algo que o Albert responde que era muito vazio e que ele ainda conseguia ouvir as vozes que vinham das paredes. O criador fica estranhando um pouco essa frase, mas ignora. E pergunta se o Albert fez alguma coisa enquanto ele estava do lado de fora. Ouvindo isso, o Albert fica bravo e começa a exigir que o criador o solte imediatamente. Mas o criador solta que primeiro ele precisava fazer alguns testes e depois, quem sabe, ele poderia soltá-lo. O primeiro teste é de força, começando com uma caixa de papelão que o Albert amassa sem nenhum problema. Depois vai uma lata de refri, que ele também esmaga sem dificuldades. Logo em seguida, vem um barril de ferro, que o Albert também tritura. Por último, ele entrega uma barra de ferro, que o Albert entorta com a maior facilidade do mundo. Incrédulo, o criador tenta fazer outro teste de força. Dessa vez, o Albert precisa levantar um disco de 45 kg, depois 3, depois 10. Mas o Albert levanta todos eles sem nenhum tipo de problema. O próximo teste era de velocidade, e o Albert deveria correr de um lado para o outro da sala. Go! Wow! Oh my god. Oh, elevator. Let's just move on. O último teste seria dar uma descarga de 100 mil volts no Albert. That's 100,000 volts, holding steady. Vitals nominal. Standing by. Mas depois de um apagão, o Albert acaba sumindo da cadeira e aparecendo na frente do criador. E com medo, ele foge dali. E o Albert persegue ele. Porém, ele para no meio do caminho e vai até o laboratório, onde ele pega vários fios e leva até a cadeira. E depois de um bom tempo, o criador decide voltar. Para a sala e encontra isso.
Bom, pessoalmente, eu acredito que todo esse amálgama de fios que o Albert fez seja uma tentativa dele de alcançar uma próxima forma e finalmente fugir do controle do seu criador. Mas dessa é uma teoria minha, coloca nos comentários o que vocês acham. Enfim, o vídeo foi esse, obrigado por ter assistido até o final, redes sociais na descrição e tchau.